O tema chamado B-Boy etc. foi um tema que já vem desde anos atrás com o Maxwell. Eu acho que foi em 2013 em diante eu ia para muitos eventos, no país, São Paulo, Paraná, aqui o sul do país eu fui para muitos lugares, conheci vários lugares, várias pessoas, e o meu foco principal era apenas a dança. Era ir lá, competir, ou ganhar ou perder, tentar, né. Automaticamente de tanto que eu fui, ganhei vários eventos, ganhei um campeonato nacional em Curitiba em 2017, foi muito emocionante, é uma coisa muito legal, né, algo que a rede daquela cultura o país inteiro tá acompanhando e tal, e tu ser campeão daquilo, né, cara, é uma coisa muito, gratificante, é um fruto que a gente acaba colhendo depois de tanto tempo treinando, investindo teu tempo, enfim. E eu comecei a entender que, o que é o breaking, né? Tá, o breaking é para, né, pessoas que não conhecem muito a fundo acham que é apenas uma dança acrobática que impressiona. E tá, ok, né? Breaking hoje também é considerado um esporte. Ano passado foi para as Olimpíadas em Paris. Para a gente ver o tamanho, né, dessa dança, uma dança que veio da década de 70, né, de um lugar periférico, ou de pessoas que talvez não tinham aquela condição igual eu não tive no meu passado, e para ter acesso, né, a uma arte, uma cultura e talvez mudar a sua vida através dessa dança. Mas parando para pensar, o breaking é apenas uma performance. Quer ver, você sabe quanto tempo que dura uma performance de um artista de dança breaking? Quem pode me dizer mais ou menos? Quanto tempo que dura, tem de duração uma performance de breaking? Alguém imagina aí? Pode dizer pra mim? Quanto tempo? Chuta assim mais ou menos. 10 minutos? Nossa! Não, menos. Quem? Você? Qual é seu nome mesmo? Você falou pra mim, eu já esqueci. Manuele? A Manuela ela falou exatamente 30 segundos. E é isso mesmo, uma performance de breaking ela dura em torno de 30 segundos, galera. Dependendo menos, dependendo um pouco mais, vai variar. Não tem um padrão de como dançar, né? Tem as bases que tu aprende e tudo mais. Só que tu pensa, eu já tenho uma caminhada de 20 anos já dançando breaking e tal, como eu contei um pouco anteriormente, fui para vários eventos e tal, mas a minha vida inteira de 20 anos se resumir em uma performance de 30 segundos. Que doideira, né? E eu comecei a refletir comigo mesmo, né? Isso aí já vem desde 2013, coisa de 13 anos atrás. Enfim, o que é o breaking para mim? Será que vai ser apenas aquele momento que eu vou dançar 30 segundos para vocês, vou talvez impressionar, né, através da dança, do corpo? E eu comecei a entender que essa performance de 30 segundos é apenas aquela cerejinha do bolo, que tem todo um processo e não apenas o produto. Talvez eu venha fazer uma performance para vocês, esse é o produto. Ok, mas também tem o processo. Tudo que eu passei para chegar aqui, né, o que eu me transformei, se eu não tivesse conhecido essa arte, poderia talvez hoje não estar aqui, talvez poderia ter entrado num caminho errado. E eu entendi que o breaking é muito além apenas de uma dança, de uma performance de 30 segundos. Muito além do que a cerejinha do bolo que todo mundo gosta de ver, certo? Ela vai desde o processo como uma ferramenta de transformação social para muitas pessoas, não apenas além de mim, né? A minha história de vida, eu vim de uma história de vida de familiar complicada, família bem muito simples, né, eu não tive acesso às coisas, eu particularmente tive que parar de estudar cedo, porque ou eu trabalhava para ajudar em casa ou eu estudava. E aí não consegui, conciliar as 2 coisas, estudar e trabalhar. E eu lembro até hoje que um dia eu cheguei em casa e falei para minha mãe: "Mãe, eu vou parar de estudar". E aí a minha mãe chorou, mas ela não me deu uma resposta, tipo: "Não filho, continua". A gente estava preso naquilo, né, ou eu trabalho para ajudar a família, para comprar talvez um tênis que eu não tinha, porque era toda a vida a gente ganhava as coisas e tal, e eu queria ter talvez um tênis igual que o coleguinha tinha e tal, e eu não tive acesso a essas coisas. Aí automaticamente comecei a trabalhar com 13 anos, parei de estudar, e é uma coisa que eu digo para todos os lugares que eu vou. Amanhã eu vou para Biguaçu, Santa Catarina, no Sesc, vou dar outra palestra numa escola lá,
E eu sempre falo para todo mundo, cara, não deixa de estudar, galera, tenta manter, mas não deixa de estudar. Mas no mesmo tempo é muito difícil, né, para muitas famílias. Tenho certeza absoluta que tem muita gente daqui que talvez passe um problema familiar, já passou por problemas psicológicos, uma ansiedade, uma depressão, dias ruins. E só que depois que tu para de estudar, galera, tu vai levar muito tempo para conseguir colocar isso em dia. Sabe quanto tempo que eu levei para depois voltar atrás e conseguir terminar pelo menos o meu ensino médio? Mais de 10 anos da minha vida. E hoje, graças a Deus, a arte me alertou e eu pensei: "Não", porque o André Tavares sempre foi nas escolas, desde os meus mais de 10 anos eu vou em escolas e tal, desde moleque, quando eu comecei a dançar, eu gostava de ir lá mostrar a proposta da dança, dançar, né, e a galera perguntava: "Poxa, André, tu faz tudo isso, cara, tu dança, tu é um cara que consegue falar bem, articular bem, e qual é a tua formação? Qual a tua faculdade que tu tem?" E eu não tinha nem ensino médio, galera, entendeu? Eu pensei: "Não, eu tenho que se para as pessoas eu tenho esse ponto, essa sensibilidade de conversar, de desenvolver um assunto, da vivência que eu tive e tudo mais, eu posso estudar mais". E eu peguei e fui de atrás. Consegui terminar o meu ensino médio. É emocionante, tá? Só não vou chorar aqui porque tá de boa. E aí terminei meu ensino médio, graças a Deus, né, depois que eu montei minha família, depois que eu tive a minha filha, hoje a gente tem uma princesa de 10 meses, e tudo isso é uma potência para mim querer mais, assim, sabe. Terminei meu ensino médio e hoje consegui entrar numa faculdade, estou fazendo 2 licenciaturas, hoje eu sou acadêmico de, licenciatura em Educação Física e licenciatura em Educação Especial, justo pela arte, que o meu objetivo é ampliar, né, esse meu atendimento com dança, com educação, e mostrar, né, que aquele termo chamado b-boy, que veio da década de 70, ou birguel, vai além de apenas uma nomenclatura que a gente usava como um termo engraçado, assim, sabe? Ah, o b-boy, o menino que quebra conforme a música, ou a menina que quebra conforme a música. Vai além do que apenas aquela dança, e sim como uma ferramenta de potencializar a tua pessoa. Eu falo bastante na Perf Palestra sobre o desenvolvimento pessoal. O que é o desenvolvimento pessoal? Né? Para refletir nessas coisas, né? Então, a arte ela é uma ferramenta para potencializar a sua pessoa, para você se transformar, né? O que talvez o André poderia ser se eu não conhecesse aquela turminha que dançava quando eu tinha exatamente 11 anos de idade? Não sei. Talvez nem estaria aí, sabe? Então, eu trago esse contexto da Perf Palestra, né? Que por que perfo, palestra? Da onde que vem o termo perfo? O que é perfo? Vem do quê? De performance. Breaking é pura performance. E a palestra, pelo contexto do que a dança me ensinou, do que a dança traz, do que ela pode proporcionar na sua vida no dia a dia, certo? Então, eu tenho uns temas que eu trago num slide que eu levo nas escolas e tal, que foram uns temas que eu escolhi, né? Eu vou estar falando um pouco, bem vago assim, sobre os temas, certo? Um dos primeiros temas que eu escolhi foi o desenvolvimento pessoal, que a arte potencializou isso para mim, né? Eu entender que o hip hop vai além de apenas uma coisa que eu gosto, de ir lá ver um b-boy dançar, um cara rimar, um cara pintar, fazer não de apenas ser apreciador, mas de entender aquela cultura que aquilo ali, cara, é uma coisa magnífica, pode ser uma ferramenta para ajudar várias pessoas, certo? Outro dos temas que eu acho muito importante é a comunicação. Para pensar, se não tivesse comunicação entre nós. Olha esse meio de comunicar. Talvez uma pessoa que não consegue me ouvir, ela está entendendo porque hoje tem a Aline aqui fazendo essa interpretação, certo? E a comunicação, por quê? Se você não tiver uma boa comunicação, talvez em casa, com seus pais, com a sua família, na escola, se você é uma pessoa que tem problemas de comunicação, vai ficar um pouco difícil, galera, porque daí talvez lá na frente vocês vão querer trabalhar numa área que vocês gostam, não querem, enfim, vão chegar no momento que vocês vão ter que trabalhar aí. E aí, se você não tiver aquela comunicação para desenrolar lá, talvez você vai ser passado para trás por outras pessoas que têm essa comunicação. Então, pense nisso, certo? A arte é uma ferramenta onde ela vai desinibir a pessoa, né? Tu vai perder aquela certa timidez, né? Eu nunca imaginaria que um dia, 10 anos atrás, né?
Eu nunca imaginaria que hoje eu poderia estar falando para 400 pessoas, 300 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas ou 50 pessoas aqui. Tá conversando, desenvolvendo, sem preocupação de acabar o tempo, eu se deixar eu vou falar aqui até meia-noite, certo? De todas as vivências que eu passei com a arte, o que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi, certo? Então a comunicação é muito importante, galera, pensa nisso, certo? E a gente não pode ser parcial na comunicação. Tem gente que acaba tratando melhor e tendo mais comunicação com o amigo na escola que se acha espertão e não tendo isso em casa com a mãe e o pai que ama a gente, certo? Então pensem nesse contexto, né, do que a comunicação pode fazer pra gente, certo? Outro tema, outro tema que eu falo muito é o autocuidado. Eu era uma pessoa que eu não gostava muito de me olhar num espelho. Eu me achava um pouco esquisito e tal, eu me achava um pouco meio esquisito dançando também, eu ia dançar, não conseguia me ver. E a dança começou a desprender isso, certo? Hoje quem não me acha esquisito, que me acha, tipo, a pessoa mais bonita do mundo é a minha esposa e minha mãe, tá, gente? Pelo menos isso tá bom. Não, zoeira à parte. Mas a dança me ensinou a ter um autocuidado. Aí eu dançar, me olhar, ver eu dançando e pensar assim, nossa, eu consegui desenvolver um estilo que eu tô me gostando. Então a dança te ensina a tu gostar de você mesmo, do jeito que você é, do jeito que você fala, do jeito que você anda, do jeito que você dança, certo? Então tem vários contextos que eu aprendi dentro dessa Perf Palestra, que a gente colocou hoje como uma palestra dentro desse projeto, certo? Galera, se alguém tiver uma dúvida, uma pergunta, alguma coisa que gostaria de complementar, pode ser até, ô André, eu não concordo contigo nisso, né? Lembrando que ninguém vai ser dono da verdade, eu não estou vindo aqui dizer que eu sou dono da verdade dentro do hip hop, certo? Eu estou apenas conversando com vocês dentro de uns temas que eu aprendi com o hip hop. E que talvez isso pode ser uma oportunidade para você. Você um dia, enfim, atuar dentro da dança ou dentro da música, no hip hop. E, e temos, bem dizer, 5 minutos. Eu queria chamar a Gabi aqui para conversar um pouquinho com a gente. Chega, Gabi. Eu lembro que eu fui numa escola que ela dava aula, né? A Gabriela é graduada e pós-graduada em Educação Física, ela é professora. E aí, quando ela ia em alguma escola, eu ia lá levar uma perf palestra. Ela articulava, igual com a Duda também tem essa parceria, a gente acaba fazendo essa parceria nas escolas. E eu fui numa escola que ela dava aula, que era a Alberteiro, né? Sim. Uma escola lá no São Simão. E aí tinha um pessoal com uma camiseta lá que estava escrito assim, ó, dos esforços às estrelas. E aí a Gabi pegou uma foto assim, né? Eu estava fazendo uma atividade educativa com as crianças lá e nós estávamos tudo abraçados aqui conversando, tava fazendo uma interação. E pegou bem certinho a foto assim, ó, da camiseta, dos esforços às estrelas e nós ali de fundo. E eu olhei aquela foto e disse, nossa, eu fiquei apaixonada. Cara, que lindo. E aí, cara, eu comecei a querer entender sobre essa frase, né? Dos esforços às estrelas. E aí eu vou pedir para a Gabi tá falando sobre essa frase com vocês, porque ela que foi, né? Foi através dela que eu conheci essa frase, certo? Essa frase faz parte do tema, né, do projeto Art Breaking Identidade dos Esforços das Estrelas, né? A gente pegou essa ideia nesse dia, porque eu acredito que tem tudo a ver, né, com a arte, com a dança, com a arte, porque o breaking é arte, né? E como nós trabalhamos com crianças e adolescentes, a gente sempre incentiva as crianças e adolescentes a buscarem, né, mais através da arte, através da dança, porque muitos chegam aqui e têm dificuldade, né, de começar, de dançar, às vezes tem vergonha, tem dificuldade de fazer algum passo, e através disso, muitas vezes tem vontade de desistir, e a gente sempre está incentivando, né, continuar as aulas, continuar vindo, persistindo, se esforçando, porque tudo que a gente almeja e a gente coloca força, não só numa dança ou em outro trabalho artístico que deseja fazer, mas tudo que a gente quer fazer, né? Para além da escola, para além de uma faculdade, de algo futuro que você almeja, tudo que a gente coloca esforço, porque nada é do dia para a noite. A gente vai além, né? A gente vai até as estrelas, né? Então, essa é a ideia, né? Dos esforços das estrelas. Então, a gente decidiu colocar como fazendo parte do tema, né, desse projeto também.
Dos esforços das estrelas. Nossa, eu sonho com essa frase. Galera, para a gente estar bem dizer quase encerrando, eu vou fazer um teste com vocês, uma atividade. Eu queria que todos vocês olhassem para sua mão. Olhem para sua mão. Isso eu aprendi na palestra de uma pessoa que eu, cara, gosto muito de ouvir esse cara falar. Todo mundo olhem para sua mão, tá? Pode ser só uma, tá? Agora, você pensa no tamanho, algo gigantesco, tá? No tamanho da sua responsabilidade. Pensa. Por que, André? Por que o tamanho da sua responsabilidade? A partir do momento que você sair daqui da porta, né, para a rua, para um trajeto, olha a sua responsabilidade de se cuidar. É trânsito, é tudo que o mundo tem a oferecer. É se cuidar com talvez o colega que quer se achar mais esperto que os outros e quer mostrar para ti que tem um caminho mais curto para você talvez ter acesso a coisas que você não tem. Dinheiro, ostentação. Você se cuidar com as más influências talvez que vão te puxar para trás. Certo? Pensa no tamanho da sua responsabilidade. E agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Na opinião de vocês, qual seria o pior dia da sua vida? Para pensar. Cara, todos os lugares que eu vou, todo mundo sabe, é a mesma motivo. Qual é o pior dia da sua vida vai ser um dia? Qual vai ser o pior dia da sua vida? Todo mundo vai passar pelo seu pior dia da sua vida. É quando o que vai acontecer? Que não tá escape, vai acontecer com todo mundo. O dia que você perder quem? A sua mãe ou a sua avó. Mas se eu falar para vocês que esse não é o pior dia de nossas vidas, vocês vão dizer que o André tá doido. Mas é o dia em que a mãe de um filho vai até o funeral ver porque o filho escolheu um caminho que se achava esperto demais e talvez se envolveu com coisa errada e acabou falecendo e deixando sua mãe no mundo. Ou o dia em que a sua mãe vai até numa penitenciária no Dia das Mães para ver o seu filho que está lá preso por ter achado que tinha um caminho que seria mais fácil. Então, para pensar no tamanho da sua responsabilidade. E eu entendi que a minha responsabilidade através da dança não era apenas a cerejinha do bolo que é só dançar, mas sim inspirar outras pessoas, em sim dar oportunidade para que outras pessoas também possam aprender o que eu aprendi, o que eu desenvolvi, certo? Que talvez daqui a alguns anos tenham outros André Tavares por aí, mas não apenas André Tavares como eu sou, talvez um André Tavares 10.000 vezes melhor. Melhor como pessoa, melhor como dançarino, melhor como arte educador, melhor como voluntário, melhor como produtor cultural, melhor como palestrante, enfim, um infinito de coisas que a gente pode ser. Então, para mim, tá finalizando, vou estar lembrando uma frase com vocês. Dos esforços às estrelas, certo? Então, espero que vocês gostaram um pouco dessa palestra sobre o que o hip hop trouxe para mim, certo? Estamos aqui na casa do hip hop de Criciúma, chamada Florescer. Isso aqui para vocês parar para pensar também no tamanho da responsabilidade, né? Essa aqui, vocês sabiam que é a única casa de hip hop de todo o estado de Santa Catarina? É a única. Então pensa, um local desse, né, desse tamanho, bonito, vários grafites, com uma sala de atividades com tatame, espelho, oficinas de segunda a sexta-feira totalmente gratuitas, né? Então quem tiver interesse de estar participando conosco aqui, entre em contato depois, procura lá no Instagram, Casa Hip Hop de Criciúma, Casa Hip Hop Florescer, Associação Dança Criciúma, André Tavares Dança, pode pesquisar lá no meu Insta, Gabi Vieira, GG, 2G de Gabriela. Aline? É Aline Mariotti. Eu vou fazer a interpretação. Isso. Eu não sei. É Um dia tu vai ter que me ensinar. Isso. O sinal dela. Isso. Pelo que eu entendo, vamos ver se eu tô certo. Quando uma pessoa te dá um sinal, ela quer, tipo, pelo que eu entendo assim, dar um nome que referencia a tua pessoa, um apelido, né? E aí, uma vez a gente fez um festival, que é o Duplo Balanço, que foi aqui na cidade de Criciúma, e inclusive a gente está indo para a próxima edição, que é em agosto. Qual é a edição mesmo? 10ª?
15ª edição, caraca, 15 anos já de evento. E aí veio um cara lá do Paraná, esqueci o nome da cidade. E aí ele não, tu lembra? Tu tava? E aí ele não escutava. E aí ele pegou, me olhava, a gente conversava e eu não sabia também fazer a Libras, e nós conversávamos com energia, dançando e tal. E aí o professor dele, ele me chamou e disse, ó, o meu aluno aqui gostou de ti, cara, e ele tem um sinal para te batizar. Né? Seria isso? Batizar a pessoa, né? E aí o sinal que ele me deu era isso aqui, ó. Que por causa da tatuagem no pescoço, ele, tipo, o meu sinal era aqui, ó. Era tipo meio que botar aqui, ó. E aí ficou isso. Eu acho maravilhoso, cara, esse tipo de coisas que... E uma coisa que eu acho muito legal para encerrar, ele não escutava, mas ele sentia a vibração. Sabe, você não está escutando a música que está saindo na caixa de som, mas você está na vibração. E ele dançava mais na música do que gente que escutava, tá, na minha opinião. Então pensa que lindo, né, cara? Que maravilhoso esse lance da arte, o que todo esse contexto, música, dança, o que pode, né, proporcionar para nós, aquele sentimento de você ir lá dançar e tu sentir aquela energia dentro de si, assim, nossa, cara, que gostoso, assim, passa, eu vou dançar para um monte de gente e tem gente observando, se divertindo, se sentindo feliz com aquilo, né? Eu quando vou ver os vídeos onde eu ia dançar, que agora eu tô dançando menos, para vocês acharem que interessante, né? Eu nunca ficava só com aquela visão assim de olhar eu dançando. Geralmente eu ia ver uma batalha que eu ia dançar, uma roda lá, eu ficava vendo a galera em volta. Pra ver, e aí eu via a galera sorrindo, a galera se divertindo, a galera postando, nossa, que massa, que louco, aquele cara é um doido. E isso que me era um combustível para mim continuar dançando e tal. E não apenas, eu tô fazendo um passo bem difícil, ó, legal. Não, mas o que eu tava transmitindo para chegar naquela pessoa, sabe? Então, o contexto da arte para mim é incrível, cara, é uma coisa muito complexa, não dá para explicar com 15 minutos, com 4, 5 palavras, mas espero que vocês entenderam um pouco, certo? E vamos estar encerrando por aqui.